Vai começar o podcast do Brasil Times. Aí, mais um dia, você aqui com a gente no podcast de frente com elas. Elas, as meninas aqui do Brazilian Times com vocês. Então, hoje nós temos aqui uma mineira em Boston, né? Não é novidade, mineira em Boston, que gosta de pão de queijo, né? E ela que é empreendedora, é mãe, ela é fonoaudióloga e, agora, mais do que isso, ela é uma empresária. E vocês vão conhecer tudo da história maravilhosa dela, da Marcela Vitor. Então, fica aqui com a gente que você vai saber mais uma história de sucesso, superação aqui em Boston. Então fica aí que você já vai conhecer a Marcela. Obrigada, Marcela, por estar aqui comigo hoje. Oi, Silvia. Olá, Sueli. Eu que agradeço o convite de todos vocês para estarem aqui. Como eu já mencionei, né? Eu sou uma pessoa que eu acho que ninguém conhece a minha história. As pessoas só enxergam o sucesso, mas como você sempre falou, por base, né? Além do sucesso, aí tem a base, que é a história de onde eu vim, que hoje eu estou aqui me abrindo para vocês e para todo mundo que está aqui nos acompanhando hoje. Seja muito bem-vinda. A gente sabe que a sua história com certeza pode inspirar outras pessoas e é por isso que a gente te convidou para estar aqui hoje. Obrigada. Gente, eu não dei o agradecimento a Suelen, né? Obrigada, sou de casa já, tá tudo bem. Fiquei animada, assim, esqueci da Sussu aqui. Então, a gente sempre fica animada com uma convidada igual a Marcela, né? tanta coisa boa. Hoje a atenção especial é para ela. Isso aí, mas que bom que vocês estão aqui. Vamos de pergunta, que eu sei que vocês estão curiosos. Ela que veio de Pirapora. Então eu já ia cantar uma musiquinha, eu até cantei. Sou caipira. Aí ela me ensinou que não é essa Pirapora que a gente canta, essa é outra Pirapora, tá? Então você veio de lá, de Pirapora. Como que era essa cidade? Conta aí pra mim. Você disse que não é da música, essa é outra. É outra. A Olha cidade do Pirapora da música é um interiorzinho também. Não deixa Pirapora, a minha cidade, é o interior também, mas da música é de São Paulo. É um interiorzinho de São Paulo. Então, engraçado, né? Ter duas cidades com um nome igual, porque isso não é tão comum, né? São pouquíssimas as cidades no Brasil que batem, se repetem, né? Mas antes eu sempre ouvi isso, né? A minha vida toda. Pirapora, sou caipira, Pirapora, não deixa de ser. Não tem como não lembrar. E daí eu sempre fui ensinada nesse... Não, mas a música surgiu de uma Pirapora, de São Paulo, diferente, mas serve também pra ser lembrada. Mas a sua é de Minas Gerais, perto de onde? Isso, Pirapora fica no norte de Minas Gerais, né? Então, assim, é outra coisa assim que às vezes as pessoas não me conhecem, às vezes, você é do sul de Minas, né? Assim, às vezes pela aparência, não, mas eu sou do norte. Então, o norte de Minas, Pirapora fica próximo ali de Montes Claros. É uma cidade bem pequena mesmo, que fica bem no norte, um lugar muito quente. Lá tem o Rio São Francisco. Em Pirapora também legal. Tem o barco, né, a vapor Benjamin Guimarães. Aí é turismo aqui, povo de Pirapora. Você vai mandar esse vídeo pra lá, né? Pode deixar. Aí, ó, Marcela fazendo sucesso aqui. Sim. São legal. Poucos piraporenses que a gente encontra aqui, mas tem também. Tem outros. E todos são de sucesso, tá bom? Legal. Importante. E dessa sua experiência, né, de ter vindo de uma cidade pequena, interior, né? O que moldou quem você é hoje, Marcela? Eu acredito que, com certeza, de onde a gente vem, né? A base que a gente tem é quem nós somos hoje. Então, acredito que por Pirapora ali ser uma cidade do interior, né? A gente, como criança, a gente cresce em um lugar sem tanta acessibilidade, Sim. De certa forma, isso nos molda como criança, no intuito de brincadeiras, a criatividade, de brincar com lama. Eu ia falar, brincou de fazer panelinha de barro, brincou. E eu digo assim que era tão engraçado que a minha brincadeira favorita
de criança era brincar de escolinha. Olha! Então, assim, eu nunca... Tinha um dom natural em você, né? Um dom natural. E, assim, eu não gostava muito de boneca. Eu gostava de brincar, de escrever, de escolinha. Então, assim, eu Você era professora ou aluna? Eu era professora. E quando eu até vim contando essa história pro meu esposo, a gente riu, porque... o meu pai, né, na minha casa, eu tinha um pedaço de parede em que eu podia escrever. Então, o meu pai me deu um pedaço de parede em que eu podia usar giz para escrever e para brincar de escolinha. E as minhas alunas eram as minhas cachorrinhas. Colocava as bonequinhas, todo mundo posicionado. E as minhas cachorrinhas, elas eram muito ensinadas. Então, assim, eu digo que essa base também nos molda, porque, de certa forma, aqui... Eu vejo hoje com as minhas filhas, a gente não tem um pedaço de parede para elas estar escrevendo. E eu vejo o quanto isso nos inspira quem nós somos hoje, né? Sim. No intuito de... As minhas professoras terminavam a aula, eu ficava no chão catando os pedaços de giz para poder levar para casa, para eu poder brincar. E às vezes, quando a gente tem tudo assim tão dado também, a gente não teria essa base. Então, eu acredito que isso me moldou. E por eu também ser do interior, a família da minha mãe era carioca, do Rio de Janeiro. Então, a minha madrinha também tinha uma escola infantil no Rio de Janeiro. Então, de uma certa forma, ela te influenciou. A todo momento. Então, nos meus momentos de férias, ela abria a escola também para eu estar lá dentro, para eu estudar. Então, assim, é uma junção do que eu fazia, do que eu gostava e do que eu sou hoje. Eu acredito que tudo... Com certeza, tudo contribui, né? Tudo contribui. É legal. Marcela, você acredita que é possível você manter a cultura brasileira aqui dentro dos Estados Unidos? Tem algo em especial que você faz com as suas filhas, né? Que você recomenda que as pessoas façam para que não perca essa cultura brasileira? Pão de queijo. Com certeza. Pão de queijo, daqui a pouco o pessoal, os americanos vão aderir de forma definitiva o pão de queijo. Eu acredito que com certeza a culinária, né, é algo em que a gente expõe essa cultura para os nossos filhos, a música também, né, através da culinária, da música, não só do idioma, porque é o que eu sempre, né, tenho como proposta, não só com as minhas filhas, mas com a educação bilíngue em que eu me tornei aqui, é no intuito que não é só o idioma, mas é a criança realmente viver aquela cultura, não só do Brasil, mas também conhecer um mundo, em descobrir. Cada país tem a sua cultura, a sua diversidade, e isso faz com que a gente consiga infiltrar mais a nossa identidade dentro de casa. E o brasileiro tem uma personalidade muito característica, muito forte, né? A gente é muito alegre, alto astral, a gente tem um poder de resolução das coisas, da criatividade, e a gente vê que tem uma diferença entre as crianças brasileiras e as americanas, porque o brasileiro é criado nesse ambiente, né, de criatividade, igual você falou, das brincadeiras, de quando você era criança e tudo mais. Então a gente carrega isso no nosso DNA, né? Como brasileiros. E a gente carrega essa essência, assim, muitas vezes, que eu digo que... Assim, eu acho que dá falta mesmo ali de certos aspectos que possa ser materiais ou não, entende? Então, assim, a gente brincava de montar cabaninhas de cobertor. Hoje, a gente, né, aqui as crianças têm... A cabaninha vem pronta e vem alguém montando. Eu já vem a tenda pronta, né? Tem muitos aniversários infantis que tem um pessoal de equipe de evento que vem, monta a cabana, traz tudo pronto. Na hora que você chega, é só entrar e comer a pipoca e chocolate. Eu brincava de escolinha na parede da minha casa, né? Aqui tem um monte de quadrinhos e muitas vezes... A gente, às vezes, nem usa o giz, usa já o pincel, né? Porque eu acho que o estilo de vida também de cada país é diferente. Impacta também, né? Assim, você mora num apartamento que você tem carpete, como você vai dar giz para a criança explorar, vai cair aquele monte de pó no carpete. Então, assim,
Tem, né? E Quem não vai se é só, adaptando. e não é só de países, mas pode ser de estados, né? Porque também, Aham. dependendo quem vive aqui em Massachusetts de uma forma, mas também ali na Flórida você pode ter, talvez, né, pelo tempo, uma forma diferente. Então, Sim. assim, né, a gente está falando do Brasil pro Massachusetts. Existem as Mas diferenças. isso depende de Sim. cada Sim, região, né? região, sim. Marcela, como você enxerga esse programa bilíngue, né, dentro da nossa comunidade? Olha, O grau de importância, o que você acha que pode, porque muitos pais não têm tempo, né? sim. Para ensinar, fala só em casa, as crianças falam errado, mas assim, o que você enxerga, vamos falar disso para o futuro das crianças, a identidade delas? Com certeza é crucial, né, para as crianças terem esse privilégio de poderem ser bilíngues, né? Eu acho que isso é um privilégio quando nós se tornamos pais de crianças e temos mais do que um idioma. E eu enxergo que mais importante, às vezes, os pais se preocuparem com a criança apenas falar o português, às vezes essa criança precisa entender o contexto, né, do idioma. Então, exemplo, Sim. como que eu faço isso na prática? Então, eu não volto só para o idioma, eu volto para o mundo. Eu faço com que a criança entenda o mundo, de certa Sim. forma, em um contexto geral, igual dentro da nossa escola. Nós temos pessoas a gente fez um trabalho cultural que nós tínhamos 5 países dentro da escola. Então, acredito que quando a criança vai tendo essa visão mundial, a criança vai entendendo mais a língua de cada mundo e vai Sim. tendo mais essa compreensão de falar uma ou de falar outra. Porque quando a criança não entende essa parte, essa base cultural da língua, acontece o caso assim da criança tá falando inglês, aí fala uma palavra em português e aí as famílias Mistura falam que o tudo. bilinguismo atrapalha, atrasa, Não, confunde muito pelo criança, contrário. entendeu? Isso é muito errado, porque igual as minhas filhas, se ela tá falando uma frase, né, ela para e pergunta, como fala isso em português? Ela não usa a Sim, palavra em porque ela inglês. sabe o código de um idioma e de outro idioma, porque ela entende. Você a base ensinou de cada ela o um. raciocínio, né? Então, pausa. A compreensão vamos, cognitiva, o raciocínio lógico, a compreensão dos sons de cada idioma, quais são as pessoas, onde fala cada idioma. Aham. E isso é desde muito pequeno, entende? É tanto que quando elas tinham, a minha mais nova tinha ali cerca de 2 aninhos e ela estava fora, ela chegava para a pessoa e falava assim, oi, a pessoa Não respondia. Aí ela falava hi, aí a pessoa hi, aí ela Fala, pronto, sabia achei. que com aquela Qual? pessoa ela tinha que falar aquele certo idioma. Aham. Então ela compreendeu o que cada pessoa e cada idioma fala, porque ela entende o contexto. E acontece mesmo da criança, às vezes, não entender que são idiomas diferentes. Eu tenho uma amiga mesmo que ela perguntou pro filhinho dela assim, filho, essa menininha fala português ou inglês? Pra saber, né, se ela é brasileira ou americana. Daí ele falou assim, ué, mãe, ela fala igual a gente. E ele fala português e inglês misturado. Então, não tem tanta consciência de que são 2 idiomas diferentes porque existe. Bem legal isso daí. Legal. Ô Marcelinho, assim, em qual momento, o que aconteceu que você entendeu que era esse o seu propósito, que você deveria trabalhar com crianças, principalmente com crianças especiais? Sim. Isso daí vem lá da minha raiz, né? Vamos lá, vem lá de Voltar Pirapora. na escolinha. Lá da minha Voltando raiz. Pirapora, gente, olha. Voltamos para Pirapora. A minha mãe tinha um salão, né? Um salão de beleza. E daí, como se diz, eu era a babá oficial do salão, sem dúvida. E muitas vezes, eu já tinha esse afeto muito grande por crianças. Eu gostava de muitas crianças. Então, quando ligava uma cliente, olha, a cliente é nova e você brinca com a criança pra cliente voltar. E era isso Olha que salão chique, já tinha espaço olha a aqui. tática, Então, olha a tática. É claro que as pessoas voltavam por quão bom profissional era a minha mãe, mas também eu quero ir brincar com a Marcela, Então, assim, isso eu já via que eu gostava de criança, eu já tinha esse diferencial. E para as crianças especiais, eu tinha um primo. E esse primo, ele
ele tinha muitos comportamentos adversos, entende? Ele tinha mordia, ele batia, ele tinha... E eu era a única amiga dele e eu sabia lidar com ele. Então, assim, ele nunca tinha comportamentos adversos comigo. Então, assim, era o único lugar em que a família visitava, era a minha casa. Era a única pessoa que ele brincava, era comigo. Era a única pessoa, assim, que às vezes a mãe e o pai ficavam... Porque quando tem crianças nesse... Você vê que a mãe e o pai têm uma tensão o tempo todo. Sim, a gente fica assim, ó. Tensão total. Pode Então, a qualquer momento puxar um cabelo, dar um belisco. E você fazia tudo de forma intuitiva. De forma natural, né? De forma em que eu compreendia ele, os espaços dele. Então, daí já surgiu uma sementinha minha, no sentido, assim, de compreensão. E também no salão, eu também tinha famílias que, às vezes, deixava de visitar outros salões, porque, às vezes, levava a criança destruía tudo, a criança não conseguia sentar, né? Porque antes isso não tinha um diagnóstico, isso tinha, às vezes, um mau olhar, até no interior, né? As pessoas não compreendiam. E lá não, lá era diferente. Lá a mãe podia levar o seu filho da forma como ele era, ela conseguia ter um tempo dela e aí eu estava... A babá Marcela estava lá. A criança da forma como a criança era. Então, isso sempre foi um grande diferencial. Eu acho que daí eu sabia que eu tinha esse dom natural em não só... em desenvolver as crianças típicas, mas também as crianças, né, que tinham certas dificuldades. E desde então, eu fui estudando, né, me formei, e daí, claro que eu queria né, eu estudava para me fazer medicina. Olha. E daí, a minha tia, que morava em Belo Horizonte, ela foi e tinha uma vizinha que tinha uma criança que tinha dificuldades, essa criança ia em uma fonoaudióloga. E ela conheceu esse profissional e ela foi, porque do interior até então, antigamente, você ouvia fonoaudióloga, às vezes, fono o quê? Nossa, eu ouvia muito, fono o quê? Porque as pessoas não entendem qual que é o serviço que o fonoaudiólogo faz. E aí a minha tia queria muito que eu saísse do interior e que eu fosse estudar. Então, ela apoiava muito o meu pai. Isso, olha, vamos, a gente tem que, né, a Marcela... tem que crescer, tem que estudar. E daí ela pegou todos os meus acessos das provas que eu fazia, foi lá na faculdade e me inscreveu em fonoaudiologia. Olha isso. E maravilhosa daí, ela. né, Como chama ela? Ela, infelizmente, ela faleceu, mas ela é uma base muito grande de quem eu sou hoje, entendeu? E aí ela me ligou pro meu pai e falou assim, olha, a Marcela tem que estar aqui, porque a faculdade dela começa amanhã. E aí, num curso que foi ela que me inscreveu. Ela que escolheu. Ela escolheu e vai eu para o meu primeiro dia de faculdade, né? E aí, todas as professoras se apresentando. Aí, você tem alguma dúvida? Eu tenho. Como é que fala o nome desse curso? Assim, né? E aí, ela me explicou. E daí, desde então, a fonoaudiologia é uma área muito ampla, né? É uma área, assim, de certa forma, que trabalha cabeça e pescoço. Então, de certa forma, é a base do ser humano, né? Então, é o cérebro, ou é a fala, ou é a comunicação, ou é o visual. Então, assim, diante a isso, meu olho brilhou. Eu falei, uau, quantas oportunidades eu tenho, né, dentro da fonoaudiologia. Então, ela fez boa escolha. Uma boa escolha por você. E aí, desde então, eu falei, claro que eu vou continuar, né? Então, eu tinha opções de continuar lutando, né, pela medicina ou também de continuar na fonoaudiologia. E também tive outras oportunidades de ir para outros cursos, mas foi ali eu me encontrei. Então, vamos que legal. lá. E muito, sempre, assim, muito aplicada, como a Silvia falou, a gente vem da onde eu saí para onde eu fui, a gente sabe muito bem valorizar tudo, então eu sempre soube valorizar de onde, né, da minha terrinha. Eu já estava em Belo Horizonte, né, um grande centro, crescimento então gradativo. assim... É uma cidade grande, gente. É da Rosa, uma cidade grande. Nossa, né, tão grande, uma oportunidade tão grande, é claro que eu ia abraçar isso com tudo. Então, dentro da minha faculdade, eu fui vivendo cada área, então eu tive essa curiosidade de
de me aprofundar dentro da fonoaudiologia também, em todas as áreas. Uhum. E a que eu sempre tinha mais sucesso era a infantil. Mas eu gostava muito, assim, eu falava assim, ai, mas eu queria uma área mais objetiva, sabe? Porque a linguagem, né, a linguagem infantil, você tem um tempo ali com a criança de continuidade. E às vezes a área ali da audiologia, você faz um exame, pronto, entendeu? Você não tem um acompanhamento. Mas eu ia para as outras áreas e me esquivava um pouco da área infantil assim, mas caía nela e tinha sucesso sempre nela. Não era à toa. Entendeu? Então foi um contexto. E aí eu finalizei a minha faculdade e aí quando eu finalizei a minha faculdade eu estava na área da audiologia. Eu fui contratada desde como estagiária em uma empresa de aparelhos auditivos. Era uma empresa Lá em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, mas era uma empresa multinacional. Tinha várias sedes em todos os lugares do mundo. E daí fiquei nessa empresa por um tempo. E aí depois voltei para Montes Claros. Então, eu saí de Belo Horizonte e fui para Montes Claros. Em Montes Claros também estava na área da audiologia. E daí voltei para Pirapora, né, a minha cidade do interior. Aí não vou entrar no motivo das mudanças, porque é muito. Mas dentro da fonoaudiologia. Chegando em Pirapora, em mais ou menos fevereiro de 2015, eu fui trabalhar em uma clínica bem conceituada. Então, a clínica tinha pediatra, neurologista e o médico da saúde auditiva. Então, ele era um médico de empresa. Então, eu entrei em todas as áreas. Eu atendia linguagem oral adulto com o neurologista. Eu atendia a pediatria com a médica pediatra e também fui fazer trabalhos de PCA dentro de empresas, né, na parte auditiva com adultos. E quando eu fui para a pediatria, eu encontrei uma criança que tinha diagnóstico de autismo. E daí essa menininha, na época, a mãe dela, até hoje a gente tem contato, ela, na época, ela tinha uns 4 aninhos, 4, 5 aninhos, e tinha um diagnóstico, e na cidade era tudo muito novo em relação ao autismo, assim, 2015, você vê o progresso, né, de conhecimento demais. Que deu de lá até aqui diante esse assunto. E aí a mãe falou, olha, eu já tive 4 cachorros que chamava Pipoca. E eu queria que a minha filha falasse Pipoca. E ela não conseguia falar pipoca. Falava picoca ou falava... nem falava. E daí eu fiz essa menininha falar pipoca. Fechou. E aí, assim, ver a alegria da família. A conquista da criança e mostrar pra família em que ela conseguia. E, assim, às vezes, pra quem tá ouvindo ou vendo, é muito simples. Mas não é. Pra quem, você sabe, né, qualquer passinho é muito grande. Daí, eu me tornei um sucesso, né? Ai, a Marcela, e daí... chegou em julho, eu comecei a preparação das documentações para vir passear nos Estados Unidos. Então, assim, em novembro eu vim para cá, então eu finalizei com essas famílias lá. E aí, chegando aqui, começou outra trajetória aí da minha carreira dentro da área infantil. Vocês já querem saber? Não, eu quero só fazer uma pausa aqui para dizer a importância que a gente... né, passou por um outro assunto de ser bilíngue. Eu estudei durante muitos anos com a família que veio, que falava alemão. E dentro da casa não tinha um livro sequer em português, só tinha um livro da escola, não tinha livro nem jornal e não se podia falar português. Então as meninas, elas eram 3 na verdade, elas traduziam para mim o que estava rolando lá. Mas você não tinha nenhum sinal de português naquela casa. Sim. E o pai era rígido. Não, daqui para dentro é só alemão. O que resultou que uma foi, até aposentou como secretária do dono da Chocolates Garoto. Olha. A outra foi gerente geral da Lufthansa, né, companhia aérea, e a outra foi também para uma outra multinacional. Todas as 3 ficaram super bem sucedidas na vida, porque mantiveram a língua de origem. Sim, e hoje, se você pegar aqui no banco de dados de trabalho, você coloca lá, principalmente bancos, eles estão desesperados por quem fala português.
Então, é uma e coisa... não é só falar, né? É importante que a pessoa seja alfabetizada também na língua, né? No português. Escrever e ler. Exatamente. Mas eu digo assim, o quão importante é você manter, né, não só a cultura alimentícia, né, essa parte cultural, mas a língua, né, como um todo, né, que você está falando, saber ler, escrever, né, conversar. Quer dizer, olha oportunidades que tem aqui. Eu tenho agora o filho de um amigo que está numa multinacional e ele tem ido para o Brasil dar treinamento lá. Por quê? Porque ele fala português. Sim. Então, ele foi contratado para treinar as pessoas naquilo e no Brasil, tipo assim, lançar o produto lá. E essa então, consciência tem que vir dos pais. Sim. Porque são os pais que vão direcionar a criança desde, né, do início da vida dela para poder assim, não perder o idioma. E eu, como fonoaudióloga, eu apoio o bilinguismo não só, como eu tô te falando, na criança falar o português ou falar o inglês, mas vocês conseguem imaginar o quanto isso cognitivo, né? Sim. Afeta essa criança em todos os aspectos, como você está falando. Olha quão grande de sucesso, mas será se foi realmente só por um outro idioma ou pelo raciocínio cognitivo, ou pela conexão cerebral que essa criança desenvolveu para ter esse olhar amplo, essa visão diferenciada? Sim, faz todo sentido. Aspecto hoje em que eu demonstro para as minhas crianças e que eu uso com as minhas crianças, né, que tem diagnóstico de autismo. Eu uso o bilinguismo não só como uma fonte dessa criança falar 2 idiomas, mas como desenvolver e capacitar o cérebro dessa criança, né, na quantidade de palavras em cada idioma para potencializar outras consequências, né, da criança, do raciocínio lógico, que é muito mais rápido, de outros aspectos que o bilinguismo cognitivamente traz para as crianças. Então, realmente, o bilinguismo não é só o ato de falar, mas também as crianças são mais inteligentes, têm um pensamento, o cérebro tem muito mais conexões do que uma criança monolíngue, né? E muito erroneamente a gente ainda mantém esse mito de que o bilinguismo atrasa ou confunde. No começo eles falam isso, né? O bilinguismo, se fosse assim, crianças monolíngues não teriam atraso de linguagem, não teriam, né, esses aspectos de linguagem também afetados, porque ali é só um idioma, mas você vê que a porcentagem é em ambos. Então, eu gosto de explicar e mostrar como que, às vezes, o bilinguismo é dentro como que funciona dentro do cérebro da criança. Então, muitas vezes, assim, para quem não sabe, os idiomas, eles até mais ou menos cerca de 9 aninhos de idade, eles ficam na mesma área do cérebro. Eu sempre explico para as famílias que tem uma caixinha lá, que fica o português, o inglês, o espanhol. Hoje, 75% das crianças do meu center são trilíngues, entendeu? Porque tem ali ou um pai ou uma mãe que fala português, mas tem ali o pai é brasileiro, a mãe é colombiana, eles se conversam em inglês. Então, assim, a criança é trilíngue. Então, fica tudo na mesma caixinha. Então, vai sair daquela caixinha aquilo que a criança mais vai vivenciar. Então, se em casa é o idioma português, vai sair as palavrinhas em português. Se na escola tá o inglês, vai sair em inglês. Se com a vovó tá o espanhol, vai sair o espanhol. Mas a criança aprende por assimilação. Por isso que, às vezes, a criança entrou para a escola, 1 mês aprendeu o idioma, 2 meses. Por quê? Porque ela já tinha uma base em um, surgiu outro, ela assimila. Passou dessa idade, os idiomas já vão um pouco para áreas diferentes. Então, ao invés de ser a assimilação, vai ser a transferência. E é o nosso caso, é a tradução de um idioma para outro. Então, assim, não mais importante que às vezes, falar idiomas, mas também saber a hora certa da introdução desses idiomas. De expor a criança. De expor as crianças em ambos os idiomas. Diz que sabe muito, sabe tudo aqui, vai ter que voltar aqui para dar umas aulas pra gente desse tema, que é muito bom, muito importante. Sim, porque às vezes assim, Marcela, o meu filho, né, isso é muito comum, o meu filho não quer falar português, mas como você falou, em casa não tem um livro em português,
Né? Às vezes a Não tem família... estímulo. A criança ali, a família, nessa vida corrida, a criança entende shoes, família, então... Põe seus shoes. A própria família fala, Sim. põe seus shoes, entendeu? Então, tipo Atrapalha. assim... Eu fui no Brasil, minha irmã me deu uma bronca. Ela falou, você percebeu que você fala palavras em português e solta umas em inglês no meio? No meio? Eu disse, não. Ela disse, você tá fazendo isso. Sim. Eu disse, errado. A Ana fica confusa, tadinha. Mas é uma coisa que vai e a gente não percebe, né? Sim, é claro que não vai, assim, ele não há confusão, mas a criança usa aquilo, a gente é o espelho do Sim. nosso A Ana filho. não gosta que fala português. Eu tô no meio de pessoas que falam português e você Aham. falar inglês com ela, ela fala chato. Ela não gosta. E ela fala português. Aí se a pessoa insiste, ela Aham. fala português. Ela aprendeu a falar português. Mas seria Ela o não quer certo, falar. né? Eu acho que pelo menos é Ela não quer, entendeu? Você tá no. português tipo é português, inglês é a inglês. gente tá na turma Aham. falando português, alguém vem falar inglês com ela. Ela não gosta. E tá tudo certo. De certa Não é a hora do português e acabou. Tá mandando lá. A Aninha tá certa. É. E Marcela, conta pra gente como que você veio, você disse que você tava lá, tava bem na cidade, a famosa, você veio passear aqui na América, Isso. como é que foi? Então, na verdade, né, a gente tem um sonho de conhecer outros países, né? E assim, eu Sim. tenho também descendência europeia, italiana, meu irmão hoje tá na Irlanda, então eu tinha essa oportunidade ou de ir para Europa ou também, mas antes eu quis vir conhecer os Estados Unidos. E aí o meu esposo veio um pouquinho antes, ele tinha um primo aqui, na época nós éramos noivos, ele veio antes e aí a gente combinou. Então, eu vou para passar o Natal e o Réveillon e aí a gente volta juntos. Então, essa era o nosso combinado. E daí, cheguei aqui, já tinha uma multidão me esperando, porque o meu Ai. esposo já falou, minha noiva tá vindo, ela é Aham. fonoaudióloga, Criou aquela né? expectativa, né? As pessoas esperando pra conhecer Pra seu fonoaudióloga, trabalho. né? Porque, como Aham. vocês sabem, né? A busca por um profissional que fala Bilíngue, português sim. é muito É grande. muito grande. Principalmente nessa área em que a gente também tem uma demanda muito grande da nossa comunidade, poucos Aham. profissionais, né? Falantes do português. E daí eu cheguei e, assim, foi muito destino. Então, primeiramente, eu amei, né, a Sim. Boston, assim, achei uau, tipo, muito legal, achei as pessoas muito acolhedoras, gostei né, a gente tem uma comunidade muito grande. E o aí. frio? Achou bom também? Achei bom Nos porque primeiros dias. e olha que eu cheguei pra final de ano, é sempre muito frio, Aham. né, mas eu cheguei, eu já tinha roupas de inverno, então eu não passei Todo aquele... mundo falou, que uma Sim. fonoaudióloga falando português, ela vai Foi ser muito tão bem engraçado. recebida. E daí eu cheguei no sábado, no domingo eu fui no shopping. E aí, claro que eu queria conhecer a Victoria's Secret. Vamos lá. É brasileira. Primeira loja que eu piso veio a vendedora. E daí ela veio falar inglês, né? Porque eles ignoravam, às vezes, o meu noivo, né? Aham. Hoje, meu esposo, por ele ser assim, mais moreno. Isso não é americano, mas essa ali é, né? Às vezes, pela aparência. Realmente. E aí veio falar inglês, e daí a gente tinha inglês de cursinho de Brasil, Aham. algo assim, nada fluente. Aí ela viu que a gente não falava português, aí falou, qual idioma vocês falam? A gente falou português. Ela, eu também. E aí ela Aqui sempre acha. E aí ela Ué. foi falando, aí a gente falou, e aí ela falou assim. Aí meu esposo falou, Marcela é fonoaudióloga. Aí ela começou a arrepiar. Eu faço faculdade de fonoaudiologia aqui nos Estados Unidos. Olha. E aí a gente arrepiou e ela pegou meu contato, só sei que na segunda, isso era no domingo, mais ou Aham. menos. Na segunda não, mas ali na terça-feira ela entrou em contato comigo, eu já tava indo, era pra faculdade de fonoaudiologia aqui. Olha. E aí legal. também, então eu já vi assim, falei, uau, que bacana. Então ela Sim. abriu, ela expôs tudo pra mim. E aí na sexta-feira a gente foi pra um grupo de oração aqui, e aí tinha uma mulher atrás da janela, assim, olhando pra mim. Quando eu fui, ela me puxou. Ela falou, eu tenho uma filha com autismo, eu participo de um grupo de apoio de crianças especiais e o nosso sonho era encontrar uma fonoaudióloga brasileira aqui, vamos lá conhecer. E daí foi quando, né, toda a minha história Aham. começou, eu fui para esse grupo de apoio,
foi muito bem recebida. Vi uma demanda muito grande. Quando a gente chegou também, a família que acolheu o meu esposo tinha uma criança com autismo. Então, assim, foi rodeada. Você vê que as coisas tudo preparadas, né, Marcela? Tudo as E ligações, para vocês né? verem que Deus não une pessoas, ele une propósito. Então começa lá no começo, quando seu pai deixava você pintar na parede, a sua tia que escolheu uma formação para você. Eu tinha um primo em que eu sabia lidar com ele. E daí eu fui, meu primeiro trabalho São várias aqui, pessoas que vão construindo a nossa história. Foi Que uma legal. sequência. Então, eu e meu esposo decidimos, né? A gente viu com essa grande demanda, a gente falou assim, uau, acho que a gente, né? A gente não tem filhos, nós somos jovens, a gente tem um futuro brilhante, vamos ver uma possibilidade da gente trocar o nosso visto, né? Da gente buscar aí, daí foi isso que a gente fez. E daí eu fui trabalhar num estúdio de fotografias. Fotografias é comunicação, né? Eu falei, uau, vou abraçar, porque eu acho que é uma área legal e não deixa de ser uma área visual. Cheguei lá, o filho da dona tinha um diagnóstico de autismo. Depois Tudo te levava para esse caminho. A mãe da dona era assistente social do estado. Ou seja, até hoje eu recebo muitas crianças indicadas por ela. Ela manda mensagem todos os dias. Então, dali Ficou claro que era o seu propósito. E Tá ela aqui e ajudar essas pessoas. tem um dom enorme e tem descontos para crianças especiais. Então, eu tinha aquele contato todos os dias. Então, e ela me abriu muitas portas no intuito de eu sair, de eu começar mesmo a minha vida. Aqui profissional, né? Então, e até hoje eu tenho crianças vindas de lá. Então, é uma construção de uma Sim. história, né? E o que é legal você falar, ó, você foi humilde de dizer, ok, não é minha área, mas eu vou lá para fotografia. Nós sabendo que Deus tinha para você, né? Você poderia falar, não, eu vou, isso não é para mim, eu não gosto, ou né? Tipo, né, você vai ter que recomeçar aqui, tá difícil, eu vou no caminho talvez que seja mais fácil. Não, com certeza. E assim, como você falou, a gente tem uma humildade, porque é um país novo, né? É um idioma em que eu não conhecia. Não dominava. E, gente, assim, inglês, agora eu não sei se mudou no Brasil, mas aquele curso que a gente faz a vida inteira no Brasil, quando chega aqui não usa pra nada. A gente estuda os 3 anos da escola, só o verbo to be. E as escolas de inglês no Brasil são 5 anos pra formar. E tem muita gente que forma, chega aqui e fala assim, mas não sei o que eu fiz durante esses 5 anos. O que é isso? Gente, eu passei muito naquele CCAA lá e nunca... E quando chegou aqui era tudo muito diferente, né? E Boston, a turma fala rápido, né? Sim. Eu tipo, meu Deus, o que esse povo tá falando? Marcela, então tudo, né? Tudo contribuiu pra você. Nunca foi sozinha. Sim. A gente, né? Eu tô rodeada de pessoas, anjos, o tempo todo, né? Que bom, que bênção. Eu tenho o meu esposo que me apoiou desde o primeiro momento em que eu pisei aqui, né? Ele teve essa visão também. Ele teve essa visão porque ele tinha, né? Ele já tinha mais tempo no mercado no Brasil. Então, eu tinha me formado em janeiro, estava aqui em novembro. Então, eu era uma recém-formada, de certa forma, no Brasil. Ele não, ele já era um engenheiro, ele já estava numa empresa grande. Então, ele também abriu mão, claro que com certeza ele viu também, né, um país diferente, ele também estava novo, mas assim, para quem nos conhece, né, como a Síbia nos conhece há muitos anos, ela sempre viu a nossa parceria o tempo todo. Que lindo. Porque sozinho, às vezes você vai mais rápido, mas com mais pessoas a gente chega mais longe. Então, sim, com certeza. Hoje, onde todo mundo me vê, não é sorte, não é que a Marcela não, é porque eu tive uma base, essa base foi muito bem guiada e eu encontrei a todo momento as pessoas certas, nos momentos certos, e eu também sempre fiz a minha parte, muito, muito humilde e corri atrás de tudo, né, com planos e propósitos. Que lindo você reconhecer isso e honrar essas pessoas que estiveram no seu caminho. E agora você tem, né, um centro educacional bilíngue e eu queria saber de você, né, como que nasceu? Em que momento que você disse, agora é a hora, né, de eu construir algo maior para poder trabalhar com essas crianças?
Então, na verdade, né, desde que a gente chegou aqui, a gente já criou o nosso logo. Aham. Que é lindo, Então, inclusive. porque a Cheio de gente significados, né, pelo tem jeito. muitos significados. Então, o nosso logo, ele sempre seria o logo da nossa escola. Porque quando a gente estava no Brasil, a gente tinha o intuito de ter uma empresa, né? Exemplo, que prestasse serviço tanto em atendimentos quanto na parte audiológica. Quando a gente chegou aqui, o nosso intuito já era em uma escola. Então, a gente estudava para isso. E foi isso também que a gente via ali, uma visão. Que durante algum tempo, eu tive alguns projetos e as crianças falavam assim, que não queria ir para a escola delas, que queria ir para a escola da Marcela. Então, assim, na verdade, foi um fruto em que as próprias crianças foi criando essa sementinha na gente. Então, por que não uma escola onde realmente as crianças queiram? Então, Sim. nós fizemos o nosso logo e a gente começou esse projeto da escola. Então, para isso, eu fui me aprofundando, né, dentro de escolas, de home daycares, de escolas privadas, de escolas públicas, e daí eu ia vendo a necessidade de não haver uma parte estrutural e que também seja bilíngue português e inglês. Então a gente foi projetando isso, foi um projeto de 8 anos. Um baita de um projeto. Um baita de um projeto que a gente colocou no papel e essa escola seria a escola das nossas filhas, né? Então o logo já existia aqui, ó, aqui é eu e aqui é o meu esposo. E aqui é as nossas filhas. Então, na época, a gente não tinha filhas, não tinha nada, mas já existia. E então, a gente colocou tudo isso no papel. Falar assim é muito simples. Um M de Marcela aí também, né? Eu vejo. Um Marcela e um V de Vitor também. Olha então, aí. assim, são as cores do autismo e também são as cores primárias, em que todas essas cores formam todas as outras. E daí a gente fez esse projeto. Então, quando nós tivermos as nossas filhas, a gente vai abrir a nossa escola. E a nossa escola não vai ser só para as nossas filhas, mas vai ser também para a gente apoiar esse desenvolvimento, esse profissionalismo de todas, né, outras crianças também. Não só típicas, mas neurotípicas também, entende? Porque nós somos abertos. E vieram as minhas filhas e eu falei com meu esposo, quando a gente tiver uma filha, eu já vou querer ter 2. Eu não quero só uma, eu quero logo ter 2. Então, eu vou ter um atrás do outro. E aí, nisso, eu comecei a trabalhar online em casa. Eu tive a primeira, quando a primeira tinha 11 meses, eu engravidei da segunda. Então, a gente sempre fala... Foi atrás da outra mesmo. A gente fala assim, a gente faz a gente coloca faz o plano, mas quem executa é Deus. Com certeza. Deus executou exatamente as etapas e os planos. E eu tive Ele atendeu os desejos do seu coração. Todo. E aí eu tive a minha filha, a segunda filha, e durante esse tempo eu fui trabalhando em toda a escola. São 37 políticas que regem uma escola. Então, assim, foi o tempo de eu ir trabalhando em todas essas políticas. Quando a minha escola é para crianças de 12 meses a 6 anos, então, como é uma escola, existe uma base acadêmica, a gente pega com 12 meses, que é onde a gente já consegue dar essa parte toda. Então, eu também tive que esperar a minha filha mais nova fazer 12 anos para abrir a escola. 12 meses. Isso. E daí, a minha licença saiu em janeiro, a minha filhinha fez 12 meses, então ela entrou na escola exatamente com a idade que era para a mais nova entrar e a mais velha entrar, e foi quando a gente abriu a nossa escola, que hoje é a escola delas e também a escola de todas as outras. Inclusive, se você quiser deixar o @ da sua escola, porque ontem eu maratonei os destaques, eu amei, eu achei incrível o seu trabalho. Se você quiser deixar para as pessoas visitarem e conhecer. A minha escola chama Marcela Vitor Learning Center, né? Então, vocês encontram elas aí no Google. A gente está em Peabody, da Mill Street, em Peabody. Nós somos um center. Às vezes as pessoas não entendem a diferença de um learning center, às vezes, para uma escola. A única diferença é que um learning center ele funciona ano corrido e as escolas têm as pausas, entendeu? Então,
O Learning Center, ele é bem acessível mesmo, é uma escola e é acessível para as pessoas que precisam trabalhar em horário integral. Lá é de 7h30 às 5h30 da tarde, então a sua criança vai estar dentro de uma escola, num ambiente estrutural, tendo Sim. matemática, geografia, estudos sociais. Tem um currículo, Tem um né? currículo. E para quem está ouvindo aí, está assistindo também, a diferença de um home daycare, né, para uma escola, um learning center, pode dizer que eu já tive É muito grande. family daycare. Vou contar aqui não, porque hoje não é dia, mas quero um dia contar Vamos aqui voltar nessa história em outro momento. outro momento vocês vão ouvir a história. Mas a maior diferença é que seu filho fica ali, ele tem um momento de comer, de aprender, de dormir, ele tem uma rotina. Sim. Então a criança fica mais calma, ela gasta aquela energia, ela tem outras crianças com brincadeiras dirigidas e não dirigidas. Então eu vejo essa grande diferença que a pessoa vai para babá. Vai lá para family daycare. Muitas vezes ela é só babá mesmo, ela não é um family daycare. Uhum. Né? Porque quando você tira a licença de family daycare, você tem você acredita, o governo dá até a faculdade. O próprio IEC, eles dão cursos para você criar essa rotina, te dá tudo. Só que a turma tem preguiça. Aí não faz. É fácil. Então chega no final do dia, aquela criança está exausta. A pessoa que não cuida teve tempo está de qualidade. morta, não teve tempo de qualidade, que a mente dela não foi produtiva. Uhum. Hoje em dia, muitas dessas pessoas colocam televisão o dia inteiro, tablet, porque quer ver a criança calma. Ou são coisas inadequadas. Então, às vezes a pessoa vem com essa história, né? Eu ouvi muitas vezes, mas que lá não tem comida. Leva marmita, manda marmita, né? Tem criança pequenininha, põe a marmita, qual o problema? Agora, o que é difícil nos dias de hoje, a gente vê pessoa em babá. Assim que, Sim. se chega a criança, tá aí, você leva essa criança aí, foi a parte que eu trabalhei muito em igreja, cuidando de criança, aquela criança chegava na escola assim, parecia que tinha algum distúrbio, mas porque ela ficou presa o dia inteiro ali, Sim. com aquele montão de energia, não foi lá fora, não fez nada, né? Não teve esse aproveitamento. Chega no lugar, ela virou uma máquina de que parece destruindo tudo, assim. Mas por quê? Porque é uma criança que não tá acostumada com rotina, com regras, com nada. Ela tá vivendo, tá sobrevivendo, coitada. Sobrevivendo, exatamente. Então, é muito Assim, importante essa questão, isso, né? quando a família, né, são partes, assim, bem diferentes. Então, assim, quando a família, né, muitas vezes, hoje em dia, como você falou, tem faculdades e tudo. Então, quando a família busca um home daycare, a família está buscando ali um cuidado, né, de certa forma. Quando Sim. a família busca uma escola, a família está buscando uma parte acadêmica, né, um desenvolvimento cognitivo, Sim. de certa forma. Então, assim, um ambiente estruturado, um ambiente, né, numa estrutura de fé comercial, então, assim, são aspectos, assim, diferentes. É claro que tem muitos home daycares hoje, que, claro que as pessoas dão ali uma base acadêmica, mas não tem, às vezes, uma sequência curricular, né? Mas, ou seja, o Marcela Vitor Learning Center, ele é uma escola, então a criança chega lá, então a criança tem um momento livre, a criança vai comer, a criança tem um circle time, a criança tem o inglês, tem o português, todos os professores têm que ser formados, quem são brasileiros é formado no Brasil e aqui também, e os americanos também, todos têm formação em college, então assim, tem um profissional mesmo ali guiando e desenvolvendo, e você vê que muitos americanos já têm esse mecanismo. Então já vai logo procurar um center onde vai colocar, porque eles já sabem que o center tem, às vezes, um horário estendido, mas também porque buscam essa padronização, né, das diretrizes de aprendizagem do Estado. Então a criança sai dali e vai para uma escola com o idioma inglês, com as diretrizes de aprendizagem do Estado, e no nosso caso ainda com o português, né, na mesma forma do inglês. Então, a criança ali teve aquele early, aquela primeira base de sucesso. Então, o intuito de abrir era esse, porque eu já tive 1 trilhão de oportunidades, né? Muitas vezes as pessoas falam, mas como assim você já teve... Até o IC me questionou nisso, mas como assim você quer ter um center e você nunca teve um home daycare? Porque eu falei assim, esse nunca foi o meu propósito, entendeu? Eu nunca, assim, nunca
queria isso, assim, não que eu não tenho nada contra, não tô aqui para falar mal a respeito disso, que eu acho que é o propósito de cada um, mas eu digo assim, que eu não era o que eu queria para as minhas filhas, então eu trabalhei na escola, porque eu acredito que é um ambiente que eu acho adequado para desenvolver as minhas crianças, e foi assim que o Marcela Vitor Learning Center nasceu. Então você que é da cidade de Peabody, região ali, né, que pode ter Denver, ali é tudo Se eu tiver que pertinho. andar 1 hora pra levar um filho meu Tenho. em uma escola dessa, eu ando. 2h30 para deixar a criança. Vale muito a pena o investimento. E o investimento tá barato. Infant and Toddler, 450 a semana. Preschool, 400 a semana. Se vocês forem ver, tem home daycare que às vezes está cobrando 380, 350 a semana por mais $50. Você coloca o seu filho numa escola em que ele vai sair 100% preparado em bilíngue, do que você, às vezes, tirar a criança ir para uma escola pública, ter que ir para a classe de ESL. E assim, a gente vê várias dificuldades. Lá não, lá a criança, ela sai preparada no inglês e tem a consequência do português também. Eu tô planejando ter filho, você já me põe nessa fila aí de espera. Tem uma lista de espera. E eu vou continuar ali na região de Peabody pra usufruir disso daí. Já vamos ter que mudar. Já temos criança na lista de espera pra janeiro. Tipo assim, olha, meu filho já tá aqui com 2 meses, filhos de americanos, mas tem uma raiz, né, do Brasil ou de Portugal, porque nós somos o primeiro center português-inglês do estado. Olha que orgulho. E já já tenho lista de espera para muitos bebês para começar com 1 ano. Coloca aí, baby da suéter. Também tenho famílias americanas, que as crianças só falam inglês também, ou espanhol, mas gostam da nossa metodologia, não importam, gostam que as crianças aprendem muitos idiomas, porque sabe o quanto isso é efetivo na cognição da criança, entendeu? Não só na fala, mas isso deixa a criança... Eu tava vendo, vocês treinam até a coordenação motora fina da criança. Desde pequenininha, minhas professoras, olha, o mínimo de tempo de experiência na educação são 15 anos, é uma equipe muito boa. Minha professora Infants and Toddlers tem 32 anos de experiência na educação só com Infants and Toddlers. Nós temos uma metodologia... Gente, essa daí é heroína. Essa mulher que gosta mesmo. Eu sou muito satisfeita. E as minhas filhas são os nossos exemplos, né? Ali ela é a nossa propaganda, onde a gente vai... Uau, essas meninas, a gente fica sempre orgulhoso, porque é a base. E o bacana é que você está trabalhando e, assim, é um trabalho, mas também o seu papel de mãe tá tudo ali, né, Marcela? É um privilégio, né, Silvia? Porque é o que eu falo, o meu trabalho nunca é um trabalho. Eu sempre vejo aquilo ali me sentindo orgulhosa e privilegiada, porque eu trabalho e eu também tô do lado das minhas filhas. Porque a gente vê lá crianças que ficam 9, 10 horas distante, às vezes, da família. Mas tá em um ambiente 100% seguro. Eu falo com a família, você vai buscar o seu filho aqui, você pode levar para casa com sua consciência livre, porque o seu filho tá dentro de tudo que é esperado para a idade dela, né? Como eu sou fonoaudióloga, eu apoio muito o desenvolvimento, eu analiso as crianças em tudo que elas precisam. E também a criança tá ali no tempo adequado, tudo que ela precisou, mas você vê que a família tá distante da criança. Então, dentro também, o que eu privo muito lá dentro, se vê essa comunicação com a família. Eu tiro foto o tempo todo da criança, porque a família já tá distante. A família ai, que gostoso deve ser, né? Tô trabalhando, chega lá uma foto do fofinho. Né? Às vezes a família fala, meu Deus, é 11 da manhã e o meu filho já fez mais coisas que eu. Então foi mais produtivo que eu. E daí a criança sai e não quer ir embora. Tipo assim, então isso pra gente é muito gratificante, porque já ficou e é um lugar, assim, das minhas filhas, entendeu? É um lugar em que a gente tem um investimento alto em tudo que a gente possa... O governo vai lá, eles falam assim, uau, eu nunca vi. A minha fiscal fala, ela também ainda não tem filho, mas ela fala, olha, eu visito
87 centers. Esse aqui vai ser o do meu filho. Então, assim, isso é um Olha, orgulho muito Isso é um grande. selo de aprovação. Gente, tudo que a Marcela faz, desde que eu conheço, é tudo com excelência, tudo com muito cuidado, tudo com muito carinho, né, a pessoa dela. Então, assim, se você tem filho, está pensando em ter filho, já faz a reserva, porque você vai gostar. Realmente é muito lindo, eu estive lá. E vou voltar a fazer foto, né? Que eu fui depois falei, não tira uma foto, né? Verdade. Vou É voltar tudo lá. bem colorido, é tudo com, né? Nós temos várias metodologias. Várias ambiências, né, Sim. para a criança desenvolver. É muito, muito legal. E vamos de mais pergunta. Marcela, você tem uma formação bem completa, né? Que foi, no caso, da fonoaudiologia, mas você fez também o ABA, você fez coach parental e outros cursos também. Isso. Né, eu tenho a fonoaudiologia e aí eu fiz o ABA para eu desenvolver as crianças nessa parte, né, comportamental. O coach parental também é um grande aliado em que eu uso todos os dias, porque ele, né, durante a minha atuação ali, eu tô desenvolvendo a fala da criança, eu tô usando também a minha formação em Early Childhood Education, que eu fiz aqui nos Estados Unidos. Essa graduação foi de grande impacto para eu me tornar uma Director 2, como eu sou hoje, dentro do estado. Para eu ter a escola também, você tem que ter um certo nível, não só de outro país, mas também, como eu te falei, todos têm que ser graduados, né, academicamente lá e aqui, porque a gente, como escola, a gente tem que seguir as diretrizes do país. Imagina o quão burocrático deve ser. Muito desafiador. Muitas horas de estudo e eu creio até de sono, né, Marcela? Licença de prova de... Meu Deus. O local também, né? Não é só o profissional, tem a questão local, da estrutura. A estrutura. A minha fiscal chega lá 100%. E aí ela fala assim, eu posso te fazer uma pergunta? Assim, que horas você tá? Ela falou assim, Marcela, eu te uso de exemplo. Porque assim, é inacreditável você ser empreendedora, você ser mãe, você ter um ambiente dentro de tudo. As minhas leis foram, né, as minhas políticas são 37. Eu tive um erro em uma palavra de uma política, que eu só mudei essa palavra e tudo é bilíngue, português e inglês. Então, assim, ela ficou impressionada. Dentro da minha faculdade aqui nos Estados Unidos também eu tenho um honor. Então, eu fui homenageada e reconhecida. Tá vendo? Ele mexe não. Ele não mexe com ela, não. Mas eu amo o que eu faço. E o meu trabalho nunca é um peso. E eu amo ver os meus resultados também. Mas é bem desafiador, então eu tô ali desenvolvendo uma fala, eu tô ali educando dentro das diretrizes, eu tô usando o meu ABA na parte comportamental da criança. Tudo vai se integrando. E no final do dia eu tô usando o meu coach parental para estar auxiliando essa família dentro de casa, uma continuidade com o seu filho. E pro seu futuro, o que você tem planejado? O que você espera? Para onde você tá caminhando? Existem sonhos pessoais também da Marcela para serem realizados? Essa é a minha primeira escola de muitas, né? Então, Amém! Assim, a gente tem um sonho de estar multiplicando isso, porque todos os dias, porque você não está na minha região? Então, porque você não está no meu estado. Então, a gente pretende estar levando essa metodologia de sucesso para mais estados. Atenção, mais investidores! cidades, Investidores! Aí, ó. E até para mais países. Não, por favor, você precisa escalar isso daí. Mais pessoas precisam se beneficiar desse excelente trabalho que vocês fazem. Com certeza. Marcela, a gente quer te agradecer imensamente por você, né? Mesmo tendo uma rotina muito corrida, sendo mãe, empreendedora, fono, diretora e etc, né? Ter tirado um tempo para estar aqui e contar a sua história para nós. A sua história ela é muito inspiradora, né? Tanto para pessoas que querem seguir uma carreira como a sua, porque tem espaço para todo mundo no mercado, né? Muitas crianças precisam desse trabalho. E também para você trazer luz, esperança
esperança para mães de crianças atípicas, né? Que hoje às vezes não estão satisfeitas com o tratamento, com a escola, às vezes que o filho tem. Obrigada por você ter vindo, obrigada por você ter deixado aqui, né? Um meio para te encontrar, tá? Claro. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida, né? O seu centro, também as pessoas que trabalham contigo, para que vocês continuam fazendo esse trabalho tão lindo e que vocês prosperem cada vez mais e mais, porque vocês são bênção. Ai, obrigada. Obrigada, viu, por estar aqui. Obrigada, Silvia, por ter me trago, porque eu falo que eu sou bem reservada, assim, eu acho que eu nunca contei a minha história, assim, tão a fundo, numa grande emissora, mas eu acredito que daqui pra frente eu vou estar aparecendo mais, porque realmente eu quero, por favor, quero faça ser luz isso. e quero também estar compartilhando, ensinando, inspirando mais pessoas, porque fácil não é, Não, mas desafio. nada é impossível, né? Enquanto se você tem um sonho, corra atrás, porque tudo é possível. Sim. É isso aí, gente. Obrigada, Marcela. História incrível a sua. Você vai voltar outro dia para falar mais aí Isso, desse aham. assunto maravilhoso. A gente pode fazer outros episódios, parte 2. Por A gente favor. pode focar aí só na minha experiência de Sim. fonoaudiologia, a gente pode focar em cada aspecto. E olha, ela vai estar conosco no dia 30 de agosto nos Notáveis. Cadê o troféu? Aê! Aqui, ó. Esse Gente, troféu vai e ser a dela. história completa da vida dela também vai estar no livro. Gente, em 15 de novembro tem o lançamento do livro dela aí com essa história aí. Vocês vão saber tudo, todos Vai os ter mais detalhes. detalhes, viu? É. Então, se você quer conhecer mais a Marcela, a gente vai deixar aqui no link as informações, telefone da escola que fica ali na região de Pibari, tá bom? Marcela, mais uma vez, obrigado, Sueli, por estar aqui comigo hoje. É Obrigada, uma alegria estar Brasília aqui. Times, por distribuir esse vídeo para mais e mais pessoas de histórias como essa, de pessoas que vêm para esse país e fazem a diferença, faz algo notável. Então, um beijo e até o próximo. Tchau. Tchau.